Hugo da Costa Zé. Boa tarde, apóstolo. Muito boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes do programa Mundo Gospel, Mundo é isso? Gospel, muito Certo, bem. certo. Seja bem-vindo à nossa casa de rádio, Rádio Obrigado, Infinito. obrigado, obrigado. Muito bem. O apóstolo Hugo da Costa Zé é apóstolo do profeta Cabo Filipe. Certo, Está certo. certo ou estamos equivocados? Não, é a inteira verdade. Eu sou discípulo e apóstolo do profeta Caco Filipe. Mas realmente o nosso caro ouvinte quer saber se, né, quem realmente é o profeta Caco Filipe. Fala-se muito do Caco Filipe. Quem realmente ele é? Bem, o profeta Caco Filipe é o profeta que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou à Terra como os profetas da Bíblia para os nossos dias. Ele não é fundador de uma denominação religiosa, ele não é fundador de uma religião, mas ele é simplesmente o porta-voz de Deus para os nossos dias. Isto é, o emissário de Deus, o legislador da palavra de Deus para o tempo em que nós nos encontramos. Atendendo que a própria palavra de Deus nos diz que os mortos têm comunhão com os mortos e os vivos têm comunhão com os vivos, portanto, não é possível um filho de Deus, enquanto ele estiver vivo, o seu profeta ser um cadáver, ou o seu profeta ser alguém que ele simplesmente leu a sua história e ele gostou. Então, o Cacufi Filipe é o teu profeta, é o meu profeta, é o profeta de todos os trabalhadores aqui da Rádio Infinito. Ele é o profeta até daqueles que não lhe acreditam. Assim conforme o presidente de um país é presidente até dos oponentes do mesmo país, é assim que o profeta Caco Filipe é o profeta até daqueles que não o acreditam, sejam muçulmanos, budistas, shintoístas, jainistas, católicos, protestantes, evangélicos, brahmanistas, missões e ministérios, independentemente de qual seja a fé de tal pessoa, Caco Filipe é o profeta de toda a terra. Ele é o mensageiro de Mateus capítulo 25, versículo 6. Você vê que sempre que há um profeta de Deus na terra, as profecias bíblicas anunciam que em tal tempo e em tal lugar Deus fará tal coisa. Quando João Batista veio à terra, João Batista ele mostrou que ele é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3, enquanto que Isaías capítulo 40, versículo 3, simplesmente diz que voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E João Batista, ele próprio disse que muito não, bem. eu sou a voz que clama No no deserto. deserto. E hoje Caco Filipe também vem mostrar à humanidade que ele é a voz de Mateus 25, 6. Em Mateus 25, 6, é dito que voz que clama no... É dito que à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis o noivo, ide ao seu encontro. Quer dizer, o noivo aí é o Senhor Jesus Cristo, que é o mestre de Caco Filipe, que é o nosso Deus, a qual nós adoramos e servimos. E as virgens são todos aqueles que acreditam na mensagem do profeta Caco Filipe, isto é, os filhos e as filhas de Deus. Caco Filipe aí, em Mateus 25, 6, ele é a voz que despertou, que clamou à Que clama no meia-noite. deserto é o João Batista. Sim, o Caco Filipe, Isto. certo. E o Caco Filipe é a voz que clamou à meia-noite, que despertou as virgens para irem ao encontro do noivo. Aí a voz que clamou é Caco Filipe. E ele, que por sua vez veio com a mensagem do clamor da meia-noite, que está a despertar todos os filhos e filhas de Deus para os nossos dias. Tem-se questionado também, o caro ouvinte questiona, né, a partir de casa, se o Caco Filipe é de que nacionalidade? Bem, o Caco Filipe, ele é o profeta de toda a terra, conforme eu já realcei, é um africano de nacionalidade ivoiriense. Quer dizer, ele é da Côte d'Ivoire. Deus suscitou um negro africano para poder ser o profeta de toda a terra. Atenção que Caco Filipe não é profeta da Côte d'Ivoire, não, ele não é profeta da África, simplesmente não. Mas ele é profeta de toda a terra, mas a sua nacionalidade é ivoiriense, que uns chamam marfinense. Quando é que entrou em contato com as mensagens do profeta Caco Filipe? Bem, eu tive o contacto com a mensagem do profeta Caco Filipe em 2012. Foi em 2012, enquanto eu fui eh, de-
do berço evangélico. Okay? Eu nasci e cresci em uma denominação evangélica e nem sequer acreditava em profetas, sabes, né? Através das correntes satânicas, alguns ensinam-lhes que o tempo dos profetas já passou, não há mais profeta. Então eu também vivi desta maneira. Mas foi em 2012 a qual eu tinha visto a foto do profeta Caco Filipe e na descrição da foto estava o profeta mensageiro de Mateus 25:6. E quando eu simplesmente li algo sobrenatural e inacreditável, eu simplesmente acreditei, por simplesmente ver a foto do profeta Caco Filipe. Então, foi em 2012 que eu acreditei na sua mensagem. E desde lá, então, a minha preocupação sempre foi em procurar fazer conhecer esta mensagem que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo confiou a este homem, a toda a terra. E, na altura, eu era estudante do Instituto Superior Técnico Militar, no curso de Engenharia Informática, mas após eu ler a sua mensagem, após eu ver o que ele diz, então, lá, eu senti-me como culpado. Vi que Angola é muito grande. Angola é muito grande e eu, sendo angolano, eu seria a ser soberbo ou orgulhoso ou um perverso em manter uma verdade tão verdadeira como a mensagem que ele apregoava. Então, pela graça de Deus, eu tomei uma decisão sobrenatural. Digo sobrenatural porque nenhum homem em sua consciência, se não for a graça de Deus, poderia tomar tal decisão. Então eu tomei a decisão de abandonar a função pública e abandonar o ensino superior. Seguir o Caco Filipe. Para poder apregoar a sua mensagem. Mas Okay? essa tua convicção parte a partir do momento que entra em contato com a mensagem do Caco Filipe ou veio antes, né? Foi um processo. Como é que foi? Não, bem, conforme eu já pude realçar, eu sou do berço evangélico. Eu nasci em uma igreja evangélica. Mesmo a minha mãe, que trouxe-me ao mundo, ela é uma pastora evangélica. Certo. Então eu tive princípios tudo evangélico. E nós não acreditávamos em profetas. Mas você sabe, né? O Filho de Deus, ele tinha a semente de Deus nele. Eu sempre quis ser salvo. Eu já parei para pensar várias vezes. E quando às vezes eu tento falar até sobre isso, lágrimas ficam assim aos meus olhos. Você vê? Porque eu já pude analisar e pensar que por que eu não poderia ser diferente do que eu sou? Por que eu lutava para a salvação, você está a compreender? Mas quando você está em um lugar, você é acorrentado aí. Mas quando você lê a Bíblia, então você tem a impressão de que o povo lá foi salvo pelos profetas, segundo os profetas que Deus enviou para eles. Então eu sempre quis ser salvo. E depois eu analisava e pensava, se eu morrer hoje, eu serei salvo. Isto sempre golpeava a minha mente. Eu queria ser salvo. Você vê que, apesar de eu estar perdido em uma igreja evangélica, eu nunca conheci uma mulher em toda a minha vida. Eu nunca me masturbei. Eu nunca assisti vídeos de pornografia. Mas o profeta, o que está a dizer é claro? Sim, é uma realidade, é a verdade. Em toda a minha vida... Mas o profeta, calma. O profeta, o José, entra em contato com a mensagem do Caco Filipe em 2012. Em 2012. Certo. Em 2012 o profeta provavelmente deve estar na casa dos 30. Não, eu tinha 21 anos de idade em 2012, certo. Em 2012 o apóstolo José tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. Eu tenho 33 afirma anos. que nunca teve contato com nenhuma mulher. Certo. Sim. Eu nunca tive contato com uma mulher, eu nunca me masturbei, eu nunca assisti pornografia. Você vê, então, eu já... Isso é fruto dos princípios religiosos que tiveste na igreja evangélica? Não é fruto. Não é isto. Religiosos. Eu não diria que sim, nem que não, porque as pessoas que lá estavam lá abiado de mim, elas faziam isso. Iam totalmente na suspensão, namoravam as irmãs. Sabes
como é o teatro dentro das denominações religiosas. O coro A com o coro B, o grupo dos jovens com o grupo das jovens. Então é uma salada russa que lá existe. Isso já me perturbava a minha consciência. Eu já acreditava que um filho de Deus não pode caminhar desta maneira. Você vê? Mas apesar disso, eu nunca, até hoje, nunca assisti um vídeo de pornografia. Atenção. Até hoje, nunca me masturbei. A primeira vez que eu tive contato com uma mulher é após o casamento. Isto foi agosto de 2013, que eu tive contato com uma mulher. E é a única mulher que em toda a minha vida, até aos dias de hoje,